Estamos iniciando mais um podcast Femininas. E hoje aqui a minha convidada é uma bênção, uma mulher de Deus. Traz o céu ao nosso encontro. Cantem, canta, mãe, esposa, amiga. Estou falando dela, nossa amiga aqui, irmã Ediane. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu falei certo seu nome? Ediane. Ediane, meu Deus, eu não vou cortar, meu Jesus. Ediane, meu Deus. Coloquei aqui o correto e falei o errado. Meu Jesus, mas me perdoe. Imagina. É o costume de chamar dupla de 5, porque a nossa irmã aqui faz dupla com seu esposo e a irmã da dupla de 5, a irmã da dupla de 5. É desse jeito, já tô até acostumada. Perdeu a identidade do nome. Já, acho até estranho quando alguém me chama pelo nome, já tô nesse grau já. Mas seja bem-vinda, irmã Ediane, que Deus te abençoe. Amém. É um prazer recebê-la aqui. Tenho certeza que será uma noite maravilhosa, um episódio do céu. Amém. Eu creio que Deus tem algo novo para nos entregar, porque Ele marca encontro e o Senhor vai fazer muita coisa aí nesse episódio, em nome de Jesus, viu? Amém. Fique à vontade na poltrona rosa. Eita! Gente, a declaração do momento é: se eu fui pobre, eu não lembro. Tô aqui no podcast Femininas, tem que respeitar. Deus é muito bom, é misericordioso. Me trouxe aqui, hoje eu me sinto assim, privilegiada, honrada. Eu tô procurando as palavras e não encontro. Nessa poltrona rosa, eu tô me sentindo assim, entendeu? Sem explicação. Tá Paz bem, do Senhor para todos, né? Amém, Paz do Senhor para irmã. todos. Irmã Blade, obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui. Já passaram tantos nomes, tanta gente linda, tanta gente cheia de Deus. E aqui estou eu, tão pequena, Oh, meu Deus. mas sentada nessa poltrona rosa. Então, gente, vão desculpando aí, mas eu tô muito chique hoje. Tá maravilhosa. Então, hoje a nossa irmã está aqui com seu esposo. O irmão Alfredo está ali, dando cobertura. Ele que é a dupla, mas hoje está ali no cantinho, só admirando a sua esposa. E essa bebezinha, que há quantos meses? 6. 6 meses aí. E eu creio... O Ismael ficou em casa. Tá na casa da avó. Tá quanto tempo, Ismael? Tá com 1 ano e 2 meses. Meu Deus. Deu aí um Vale Night para o papai e para a mamãe, pra gente estar aqui atendendo algumas agendas. Ele tá um pouquinho dodói, deixei com a avó, mas tá lá no dengo. E a mamãe que quer chorar no lugar do bebê. É desse jeito. Mãe, a gente sofre 2 vezes quando vê o bebezinho lá doente. É desse jeito mesmo, minha irmã. Já começamos o nosso bate-papo, mas eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros. Ponto de Crédito, Isabela Laranjeiras, Atacarejo Santo Antônio, Loja Amis, Clínica Medicar, Pizzaria Divino Sabor, Que Bonita Story, Camaragibe, Copac, Doutora Juline Lacê, Josclede Muniz, que todo podcast manda um bolo delicioso de chocolate. Socorro, Deus. E você vai comer um bolo maravilhoso hoje. Estúdio, meus parceiros aqui do Estúdios eBay, Ides Cardoso, Beniels Fotografia, Jussi Make, que ela maquia, ela arruma cabelo, ela tá ali na câmera, ela fica me organizando, ela é maravilhosa, essa minha amiga é top, a Jussi. Deus abençoe. E a você que tá se inscrevendo, seguindo, então não esquece, toda quinta-feira tem vídeo novo lá no nosso canal. Se inscreve, dá o teu like, compartilha muito, porque toda quinta, a partir das 18 horas, podcast Femininas. Então vamos lá, minha amiga. Vamos embora. Vamos então, descobrir. Deixa eu te interromper, gente. Agradecer os seus parceiros. Deixa eu agradecer o meu, por favor. Agradeça, fica à vontade, pode agradecer. Gente, então eu tô aqui linda, maravilhosa. Obrigada, Senhor. Vestindo o Shalom Moda Evangélica, fica lá em Marechal. Obrigada, irmã Márcia, por todo o apoio de sempre. Cabelos Ju Estilos, que fica lá no Village, também, que me deixa sempre linda. E maquiagem pela Lindos Fios, que me deixa com a naturalidade que eu preciso. Obrigada. Eita, que maravilhosa. Ela se expressou divinamente bem, viu? Um beijo para as meninas que deixaram aqui a nossa irmã maravilhosa aqui representando toda a classe feminina, né, minha irmã? Desse jeito. Estamos no conformes aqui, né? Desse jeito. Ninguém é forte sozinho. Eita, minha irmã, quem é essa mulher maravilhosa? Quem é a irmã Ediane? Ediane é uma menina mulher. Sou brava. Pronto. Sou brava. Sou nervosa, esquentadinha, sincera,
no nível que as pessoas já não estão mais acostumadas nos dias de hoje. E é bom falar, sou chata. E quando alguém me diz, você é chata, é um elogio, obrigado. Porque a minha chatice, ela vem acompanhada da minha honestidade. Então, isso não é problema para mim. Mas, ao mesmo tempo, sou alguém sensível, de um coração enorme. Sei errar, sei perdoar, sei reconhecer o erro. Sou cantora, pelo nome. Não me considero uma profissional do ramo, mas aceito os termos porque Deus me chamou. Então, sou cantora e ponto. Ache ruim quem quiser. Foi Deus que me chamou. Tá dando o recado. Né? Sou mãe, uma mãe aí de início, também errando muito, mas aprendendo, consertando, querendo dar o meu melhor para o meu bebê, para os meus bebês. E sou uma esposa. Aqui eu não vou me esticar muito porque eu não poderia falar, só meu esposo, né? Porque se eu for dizer, eu vou dizer que eu sou perfeita. Isso. Então é isso. Essa é a Ediane. É uma serva, é uma mulher. Você congrega em qual bairro? Nós somos do Ministério Assembleia de Deus Missão. Atualmente congregamos no bairro do Estáquio Gomes, na congregação do Novo Jardim. Meu pastor é pastor Márcio. Dá um beijo aí pra turma, Um né, abraço para toda a igreja Assembleia de Deus em Novo Jardim. Quando eu conheci, eu já acompanhava, né, nas redes sociais, já via Dupla de 5 cantando, adorando. E a primeira vez que eu lhe vi ao vivo foi lá na Batista Kadosh, né, na nossa igreja. E eu fiquei impactada, assim, porque a força que você canta, se expressa, né? Cada um tem uma habilidade. E eu acho lindo como Deus usa. E foi um testemunho, foi muito bom aquele culto, foi do céu. E quando eu vi, essa irmã tem que estar comigo, eu tenho que trazer essa mulher maravilhosa para pertinho, pra gente descobrir, entender essa força, essa fortaleza. E o nosso tema é o poder da adoração. E eu conversando com Deus, eu disse, Deus, o que é que nós vamos falar hoje? O que é que o céu preparou para esse episódio? E eu conversando com ele nessa tarde, e Deus dizia assim, quando nós adoramos, tudo vai se quebrando. É bíblico, né? Você Verdade. adora, as correntes caem. Você adora, Deus faz. E eu encontrava muito, sabe, irmã, assim, essa força sua, do irmão Alfredo, de cantar, esse poder que você tem de adorar. Porque não é nosso, né? Tudo é sobre ele, né? Então, assim, verdade. Deus derramou essa graça maravilhosa sobre a sua vida. E você canta desde quando? Como foi a tua conversão, né? Nasceu em berço evangélico? Nasci em berço evangélico. Canto desde que eu me entendo de gente. Nasceu cantando. Já nasci cantando. Agora tem um porém. Quando você falou aí o poder da adoração, é lindo. Porque eu já vejo que o ambiente já não é nosso. É de Deus. Verdade. Por quê? Porque eu já poderia iniciar aqui, irmã Bleide. O poder da adoração, ela começou justamente aí, quando eu me entendi de gente. Por quê? Eu sempre cantei. Porém, eu não sabia cantar. E as pessoas não conseguiam me ouvir cantar. E hoje eu canto pelo poder da adoração. Porque o Senhor, ele recebeu e recebe a minha adoração, independente de profissionalismo, de beleza aos olhos humanos. Então eu sempre adorei assim na simplicidade, na inocência de criança, porque quando a gente é adulto, logicamente, a gente vai procurar as nossas melhorias, mas quando eu não entendi, a minha adoração ela sempre subiu perfeita aos olhos de Deus. E foi tão perfeita que ele teve misericórdia e o próprio Espírito Santo me ensinou a cantar, porque adorar eu sempre adorei desde sempre. Então, quando você falou aí, o tema é o poder da adoração que quebra as cadeias, eu já fiquei aqui já querendo chorar, porque foi pelo poder da adoração que eu aprendi a cantar, que o Glória a Espírito Deus. Santo me ensinou a cantar. E é diferente quando a gente canta e quando a gente adora, né? A adoração, ela é sem palavras, né, minha irmã? Quando a gente abre a boca pra adorar, não quer saber quem tá do lado, se vai Não. sair bonito, se vai chorar. Eu vou adorar. E a gente adora com força. E eu tenho um segredo comigo, irmã Bleide, que quando eu tô no culto, que acontece alguma coisa ali que a carne fala mais alto, eu digo, eu quero cantar bonito. Acabou, amiga. Pode ter certeza que ali não sobe, nada acontece e eu vou passar vergonha. Porque eu sempre disse ao Senhor, se não for por Ele,
E para Ele, que sempre eu seja abatida, porque é ali onde eu vou reconhecer que eu errei. E realmente o Espírito Santo tem feito isso. Se eu quiser só fazer bonito, pode ter certeza, eu vou passar vergonha. Então, se algum dia você me encontrar em algum culto e me ver fazendo feio, dizer o que foi aquilo, pode ter certeza. Aquele dia eu deixei a carne falar mais alto. O orgulho estava à minha frente. Aí o Senhor chegou e disse, não, não é assim não, Ediane, porque sem Ele, sem adoração a Ele, de nada adianta. Já aconteceu, mas Diane, você sentir, como você está falando, né, em relação a isso. Várias A vezes. igreja, você sente o ambiente mudar, Já, né? várias vezes, porque assim, às vezes a gente quer se comparar, né? Como a gente falou aqui nos bastidores, somos humanos, Isso. né? É impossível a gente evitar comparações. E nem todo tempo você tá ali focado. Às vezes você realmente perde o foco. Então acontece em algum momento do culto ou em algum evento você se constranger pelo profissionalismo de alguém, né? Alguém faz tão bonito, você vê as pessoas ali tão empolgada com aquela voz da outra pessoa, com aquele jeito que de repente você começa a se comparar. Não deveríamos, eu tô falando de mim. Tá? Não tô falando de ninguém, eu tô falando de mim. Então ali eu começo a me comparar, daqui a pouco eu perdi o foco. Então, no momento que eu perco o foco, pego no microfone e quero ser a Ediane pessoa, mostrar o meu eu, ou eu querer fazer o meu movimento, o céu não desce, amiga. Acabou, eu vou passar vergonha, com certeza. E eu fico feliz com isso. Eu fico feliz, porque se não for assim, se não acontecer de você passar vergonha, né, no meu caso, se não acontecer assim, eu vou sair daquele culto sem o foco e ali eu vou me perder no caminho. Então, esse é o meu desejo, que todas as vezes que eu esquecer para quem eu estou fazendo, o Senhor venha me envergonhar. Porque todas as vezes que eu for envergonhada, eu vou voltar atrás e dizer ao Senhor, como Davi, não retires de mim o teu espírito. É uma dependência, né? Isso. Eu costumo falar que quando subimos ao altar, ou aqui mesmo no programa, toda quarta, toda segunda, quando estamos aqui gravando, né? Eu fico com o meu coração. Parece que vai sair, né, pela boca. Eu fico nervosa. Até a gente. Agora eu vou relaxando, vou respirando. Eu ainda tô no nervoso. Porque aí eu sinto assim que é uma dependência e isso é bom. Porque se você não tiver. Você tem que ser confiante, tem, Gleide. Você tem que acreditar, tem. Mas você tem que lembrar que você tem alguém maior que você. Então a dependência dele, né? De subir no púlpito, altar, é uma extrema responsabilidade. Então, minha Isso. amiga, que bom que você ainda tem essa dependência, que hoje muitos no nosso meio não tem mais. É o artista gospel e acabou. Não tem mais É o isso, né? automático. O medo de entrar no automático realmente ele existe. E de fato, entrar no automático é muito fácil. A linha que divide ali o espiritual do automático é muito pequena. Então, se o Senhor não te puxar, não te acordar, amigo, você vai se embora, vai no automático e acabou. É verdade, minha amiga. E quando você começou a cantar, você já cantava com o irmão Alfredo ou você cantava sozinha? Não, sempre fui solo. Sim. Sempre fui solo, aí veio o casamento, casei muito nova, aos 18 anos. Eu saí do interior, que eu morava em Cajueiro, então ele sempre morou em Maceió. Vim para Maceió e ali ele já tinha uma carreira solo. Sempre cantou divinamente bem. Meu Deus! Eu tô apaixonada! Então, assim, ele já tinha uma carreira consolidada. Eu tava ali devagarzinho, até porque é do interior, as coisas são diferentes. Mas aí a gente se juntou, ele começou a conseguir alguns convites para mim. Mas com o passar do tempo, acontecia assim, principalmente nos finais de semana. Ele atendia um convite para um lado e eu atendia para o outro. Mas a gente demorou a cair a ficha. Então atendemos um convite que foi manhã, tarde e noite, em Capela na época. E ali a gente viu que o repertório ia ficar complicado. Cantar manhã, tarde e noite, chamava um, chamava o outro, chamava um, chamava o outro, né? E ali a gente se constrangeu. E resolvemos fazer diferente à noite. De manhã cantou eu, se não me falha a memória, à tarde cantou ele. E à noite a gente combinou, vamos tentar cantar nós dois juntos, para não ficar aquela coisa monótona no culto, vamos fazer diferente. Então, quando a gente cantou, Deus usou o pregador, né? Antes de usar o pregador, foi algo diferente na igreja. A atmosfera mudou, o clima foi diferente e o Senhor usou o pregador. E disse que ele não nos uniu
apenas em matrimônio, que era aquilo que ele tinha pra gente, que quando a gente cantava separado, era uma coisa, mas quando a gente se juntava, a glória era maior, porque era aquilo que os céus tinham reservado para nós. Então, dali até hoje. Glória a Deus. E aí, aí não era o nome dupla de cinco. Não, no começo era Diana e Alfredo. E aí, como é que surgiu a dupla de cinco? Deixa eu tomar uma aguinha Toma aqui. aguinha, respira. Dupla de 5. A gente já estava cantando aí uns 3, 4 anos. E a gente foi numa cruzada evangelística com o pregador Genival Bento. Lá naquele dia ele contou o testemunho dele, eu ouvi pela primeira vez. E ele falava sobre você não forçar a ser conhecido, sobre a sua incapacidade ministerial, mas quando Deus escolhe, doem quem doer, se levante quem quiser, e se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. E foi assim uma forma sobrenatural diferente aquele culto, que quando a gente saiu dali, eu me senti tão constrangida que eu não queria mais ser conhecida como Ediane. E ele não queria mais ser conhecido como Alfredo, porque a gente entendeu que era como se a gente estivesse se autopromovendo, sabe? Porque é assim, irmã Bleide, quando o Espírito fala com você, que ele lhe constrange, não adianta, sabe? Não foi uma coisa assim, eita, quero colocar o nome da dupla. Não, não foi. Foi uma pregação que ficou ardendo no coração, sabe? Aquele medo de estar fazendo errado. Aí eu não quero ser mais conhecido por mim mesmo, não, não quero. Eu quero que seja o Senhor. Então a gente começou a fazer um propósito. Pedi a Deus um nome para a dupla, mas eu não queria um nome. Um nome para causar, um nome para a internet, até porque na época nem tinha as redes sociais com a força que tem hoje. Então a gente começou a orar e fez um propósito com Deus. A gente queria algo diferente. Mas esse diferente era que quando alguém ouvisse, ele entendesse que ali era tudo para o Senhor. Que levasse aquele alguém a glorificar. E assim o Senhor fez. O Senhor nos presenteou com esse nome dupla de 5. E eu costumo dizer que sou amostrada, convencida mesmo. Porque veio do céu. Se você colocar, eu desafio a qualquer um. Coloque lá no Google, dupla de 5. Você não vai encontrar, porque eu não fui buscar na internet. Entendeu? Eu fui buscar no joelho. E o céu me deu algo inédito. Então, quando a gente vai procurar na fonte do céu, é inédito. É tão tal que o Senhor me deu e me ensinou que eu tinha que patentear. E assim eu fiz. Coloquei o nome, patenteei. Então, é uma marca registrada, é minha. Se alguém usar, vai me dar dinheiro, tá, gente? Por favor. Mas foi um presente de Deus. E aí ficou dupla de 5 por conta do pai, né, irmã? Isso. Quando o Senhor me deu o nome, ele me explicava. Sim. Olha, é dupla de 5, porque primeiro vem um pai, segundo vem o filho, terceiro o Espírito Santo e por último vocês dois. E o Espírito Santo continuava falando comigo. Ele disse, mas tem um porém. Se quando você for se apresentar, você dizer que é vocês dois e a Trindade, não vai dar certo. A glória não vai descer. Porque você tem que entender que a prioridade é o Senhor. Eles têm que vir primeiro. Vocês são detalhe. E aí isso foi muito interessante, porque eu entendi que o crente cristão, ele é uma dupla de 5 a partir do namoro, né? Eu falei da marca patenteada e tudo mais, quando a gente vai para o espiritual, a gente entende que quando o cristão ele se une, a partir do namoro, a partir dali, ele é uma dupla de 5. Porque ele já não é mais ele, não é nada mais para ele, é tudo para o Senhor. E o casamento é isso. O casamento, ele só vai dar certo, ele só vai até que a morte separe, se for uma dupla de 5. E a dupla de 5 tem que ser primeiro a Trindade. Se for primeiro você, minha amiga, desista. Porque quando você vai primeiro, automaticamente você afasta a presença do Senhor. Então é importante dizer que para ser uma dupla de 5, a prioridade tem que ser do Senhor. Glória a Deus. E você cantando junto com seu esposo, eu fico imaginando aqui quando você estava falando, e meu Deus, são mega desafios, porque você passa o dia com a pessoa, vai ter que cantar, tem que estar com a comunhão. Sempre. Tem que estar na comunhão. E o esposo, a gente sabe que casamento, nenhum casamento é perfeito, né? A gente sabe disso, que não existe. Isso. Só que aí, antes de subir no altar, eu lhe perdoo, meu amor. Eu lhe perdoo, vamos cantar agora. Já aconteceu de você falar, irmã, assim, hoje a gente vai lhe perdoar e a gente vai adorar. Na verdade, a gente tem um acordo. Sim. Nosso acordo é
que a gente pode deixar que as coisas aconteçam, a gente pode brigar, pode discutir até o pôr do sol. Mas a gente não pode mais fazer o nosso jantar, o nosso de jejum ali, sem estar resolvido. Tem até o pôr do sol, tá, minha gente? Você pode brigar até o pôr do sol. Na hora que o sol for se pôr, por favor. Vamos aprender isso, viu, Jussi? Resolve, porque ali você não pode deixar o sol se pôr com um problema. E eu aprendi no caminho que quando você dorme, né? Vou colocar assim, quando você dorme com um probleminha pequeno no casamento, quando você acorda, esse problema tá bem maior. Aí, se você for dormir de novo, aquele maior já vai estar num grau que já não vai dar mais para resolver. Então, o acordo é esse. Brigou, discutiu, né? Teve algum problema ali, não deixa o sol se pôr. Vai lá e resolve. Então, isso tem dado certo e eu creio que vai dar certo. De vez em quando a gente faz um dramazinho, fazer só um dramazinho mesmo. Quando você iniciou, vocês tinham uma referência assim, musical que todo mundo tem, né? De cantar, um cantor. Como era dupla, né? Algumas duplas que vocês já vêm acompanhando. Não existia, de fato, dupla na época, né? Faz o quê? Uns 7 anos que a gente tá junto. Ainda não havia essa força da rede social. A gente não tinha esse acesso a tantas mídias. Mas quando a gente tentou se juntar, a gente se inspirou um tempo depois em Jackson e Thalita. Eles são filhos, eu acredito, do pastor Moisés do Bom Samaritano. Eu conheço. Então a nossa primeira inspiração foram eles. Aí depois veio Canção em Louvor, Alisson e Neide, né? E aí ficou. Por enquanto, ainda eu estou esperando mais duplas que o Senhor levante em nome de Jesus, que venham nos inspirar e que nós sejamos uma dupla também para inspirar alguém, em nome de Jesus. O seu último trabalho foi você gravou um clipe, fez um... Isso, o clipe Vigiai, a canção Vigiai, foi o nosso último trabalho. Estão vindo outros, né? A gente está andando aí a passos lentos, mas eu já entendi que o importante é estar andando. Né? Não é a velocidade. Esse é o jeito que o Senhor tem reservado para nós nas nossas dificuldades. Então, a gente está a passos lentos, mas está andando. O importante é não parar. Glória a Deus, é verdade. A gente pode encontrar aí nas plataformas em todas elas, nós temos 2 canções lançadas. É a canção Eu Disse Adeus, que é uma regravação, e a canção Vigiai, que foi inédita, mas já tá vindo outras aí, então se inscreve em todos os canais, todas as redes sociais, procura a Dupla de 5, dá aquela força. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você também é compositora? Seu esposo é compositor? Tem alguma música assim? Assim, eu sei escrever, mas não sei colocar melodia. É um desafio, até porque, como eu te falei, eu não sabia cantar. Hoje o meu cantar foi o Espírito Santo que me deu, então eu tenho uma cama para carregar. Então, eu preciso realmente ali do playback para eu ir atrás. Eu costumo usar até uma expressão que nem é bonita, né? Mas eu costumo dizer, até os meninos quando estão com a banda, eles riem porque eles já estão acostumados comigo. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, entendam que vocês é a burra e eu sou a carroça. Foi terrível, né? Mas é essa comparação. Se o negócio não estiver pronto certinho, eu não consigo ir atrás. Mas isso é uma marca registrada que foi Deus que me ensinou a cantar. Então, geralmente, eu preciso ouvir, ali gravar no meu subconsciente para depois desenvolver. Então, eu sei me expressar muito bem, eu sei escrever, mas não sei colocar na melodia. Mas até tenho uma composição parcial. Eu fiz a letra, né? Eu fiz o texto, o assunto, e mandei para uma compositora, que é a Micaela Lessa, um abraço para ela. E ela fez uma canção que eu ainda não gravei, mas a canção é A Verdadeira Honra. Então, já, né? Já. Nem posso pedir para cantar uma capelinha aqui, né? Porque vai ser depois, né? Que você vai gravar, né? Depois. Vai ficar maravilhosa aí, né? Em nome de Jesus. Vai colocar todos os arranjos aí. E ela já se encantou aqui pelo estúdio, né? Do nosso parceiro aqui, Ibis, que ele também aí tem um trabalho incrível. Gente. Que cantinho maravilhoso, né? Tô esperando aí um parceiro. Meu Deus, olha, parceiro, em nome de Jesus. Dupla de 5 com Ibis, aparece, oremos. Amém!
E eu creio, viu? Vai ser bênção em nome de Jesus. E o irmão Alfredo, ele toca algum instrumento? Toca violão, arranha um pouquinho, tá precisando se dedicar mais, mas ele com certeza é mais completo do que eu. Eu sou aquela partezinha mais frágil, mas que quando junta dá tudo certo. E é tão bom cantar com a banda, né, irmã? É tão Ai, gostoso, né? É tão gostoso. diferente do que o playback, né? É outro Então, nível, e né? eu costumo dizer que em Alagoas tem muitos músicos bons, Tem. mas o Senhor me deu a honra de ter os melhores. Então, um abraço para a banda da Dupla de Cinco. Eles capricham, aí eu me sinto a cantora, mesmo sem ser. Eu falo que às vezes eu brinco assim, eu digo assim, eu gosto de cantar, eu falo, me dá um reggae, eu não sei nem nada disso. Dá um solo, eu acho maravilhoso, né? Coloca aí, como é que chama? Ibis, mi maior, mi maior, essas coisas assim, né? É, por aí. É isso aí. Aí, eu não sei. E a pessoa, eu peço algo desse nível, o irmão coloca outra nota, eu vou cantar. Aí eu falo assim, então eu vou começar e você me acompanha, viu? Pronto. Vamos lá, eu começo e você me acompanha. Eu estou sempre em mi. Me acompanhe. Pronto. Eu vou aprender isso. Aí, gente, me dá um mi. Me acompanhe. E ainda dá errado. Ainda dá errado. A última vez que eu fui cantar, o irmão disse, Blake, você tem que ensaiar comigo. Eu digo, eu não sei. Eu começo a cantar, depois eu saio da nota e vou pra outra nota e ele lá, agoniado. E agora eu digo, vai, vão se virando Vamos aí. embora, vamos embora. Mas o importante é adorar. Eu creio que através da nossa adoração, Deus transforma o ambiente, né? É Isso. muito importante quando o ambiente já está tomado para que quem vai ministrar a palavra, né? Como a gente conhece o tangedor, ele vai preparar ali o ambiente para adoração. É um poder mesmo, né? O levita, né? Vou colocar assim, você como levita, é uma responsabilidade muito grande de trazer, como a gente fala, né? O céu para Isso. dentro da igreja. O céu vai descer. Então, assim, é uma dedicação, né, minha irmã? Você como mãe, esposa, um bebezinho, porque o Ismael é um bebê. Um bebê. 1 ano e 2 meses. 2 meses é um bebê. E tem que aí tá levando para as agendas, né? A última agenda que eu vi, que a senhora estava lá, o Ismael ficava na mão das meninas e ia pro lado, a gente pegava, e um cheirava, outro cheirava. E aí a criança tem que estar lá num braço, como a gente fala, no braço da Isso, igreja, no braço da igreja. galera, e ali. Então, assim, é bom porque ele tá já crescendo em um ambiente, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado, né? Eu imagino, assim, a senhora como mãe, tá lá no altar cantando, mas o coraçãozinho, por onde tá o meu filho, meu Deus? Nossa, gente. E é interessante que mesmo quando a gente tá cantando ali no poder, mas arruma um jeitinho, né? Sai do espírito, vem pra carne e procura. Cadê o meu bebê? Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, achei. Volta de novo. A gente não esquece, a gente tá sempre preocupado, procurando ali. Meu Deus, será que carregaram meu filho? Cadê o menino? Aí daqui a pouco aparece. Não, obrigado, Senhor. E desde bebezinho, de 2 meses, 1 mês, como é que foi pra levar o Ismael? Na Sempre verdade, foi assim, foi? minha primeira agenda eu atendi com 28 dias. Meu Deus! Ainda estava com pontos cirúrgicos, porque eu tive um probleminha os pontos estouraram quando eu tentei tirar, inflamou, então teve que esperar uma recuperação. As agendas já estavam marcadas, como é o caso dessa minha gestação, a bebê está prevista para dezembro, e eu tenho a agenda marcada até lá. Então, no caso do Ismael, deu para conciliar perto do parto, mas não deu para cancelar as posterior. Então, a partir de 28 dias já tinha agenda e eu fui me embora atender. Não esperei os 2 meses, não. Não, tem que esperar por conta da imunidade, porque não tomou vacina, mas não recomendo. Não recomendo, seria errado recomendar. Mas para mim foi assim, a partir de 28 dias já estava louvando ao Senhor e deu certo até Já hoje. levava para dar de mamar? E o maior desafio, realmente, da minha maternidade foi a amamentação. Porque as igrejas, a maioria delas, eu diria que 95% das igrejas não estão prontas para as mães lactantes. Então, eu, como fui com um bebê muito pequeno e ele só mamava, então tinha assim, teve situações, N situações, que você até para e diz, meu Deus, não vai dar para ficar só na amamentação. Mas graças a Deus venci os 6 meses aí, exclusivo, e deu tudo certo. Mas com certeza, para quem é mãe
e tem um ministério, atender agendas com o bebê só mamando é um Difícil, viu? desafio aí Difícil. gritante, eu diria. Vou até abrir um parênteses aqui, as meninas que estão me assistindo, que são esposas de dirigentes, que tomam conta de congregação, pastoras, minhas amigas, vamos trabalhar aí na obra e pedir realmente, porque Isso. já chegou também caso de não ter nem berçário, a igreja não tem nem um lugarzinho mesmo assim, nem Não, pra não trocar uma tem. fralda, um fraldário, que chama, né, fraldário, né, que pra gente Isso. trocar. Não tem. E eu já cheguei em situações de colocar a minha filha mais nova, que hoje tá com 2 anos e 10 meses, em mesa de plástico. Arrumar a mesa, Isso. não arruma a mesa, junta a cadeira, coloca um trocador e troca a menina e volta pro culto. Então, assim, o tempo vai passando, o menino vai nascendo, é um monte de menino na igreja. Nós precisamos, sim, ter esse conforto. Não é um conforto, é ter um lugarzinho pra gente tirar a roupa ali, ficar à vontade e amamentar a criança, né? Porque realmente Isso. já teve situações de ir pra carro, de entrar dentro do carro. Eu Se já tive aconteceu contigo. bastante. Eu tive que sair da igreja, o tempo chuvoso, para ir para o Isso local onde o mesmo. carro estava estacionado, para dar de mamar. É super É. complicado. É Super muito complicado mesmo. ruim. Aí tem que esperar o tempinho da criança, se você quer voltar pro culto, e é aquele. Nossa, então, é isso aí, é isso aí. É o calor e a gente soa e assim vai. Então, assim, realmente. Então, tem um lugarzinho para alimentar a criança é super importante. Então, vai esse recado aí, viu, meninas? Vão agilizando aí com seus maridos, Em ou vocês nome de são Jesus. esposas, aí, amigas, pastoras, porque realmente precisamos de um espaço para amamentar os nossos filhos. É muito importante trocar a fraldinha também, né? Isso. E aí, esse chamado de estar dentro da igreja é muito forte, porque você tem uma agenda e não para, como você tá falando, o bebezinho vai chegar e agora são 2. Vão ter que Isso. levar 2 bebês pra igreja. Exatamente. Ei, Jesus, ajuda, Senhor. Vão ter que levar 2 bebês pra igreja. E é milagre, né, irmã? A gente sabe que tudo isso é assim, é um propósito. Eu não sei se acontece contigo, mas já vi algumas mães falar. Quando eu penso em reclamar, eu lembro. Meu Deus, é o meu milagre. Eu não vou, eu vou Desse respirar. jeito. Deixa eu respirar aqui, Jesus, porque eu orei muito por isso. Mas assim, somos vulneráveis, né, maninha? Isso. Não vai acontecer, a gente tá todos os dias ali, a gente vai ter um dia que vai cumprir a agenda chorando, Isso. mas vai, né? Já chegou o dia, assim, de o Ismael pequenininho e você tá naquela aflição, naquela guerra interna de ir, não ir, o bebê. Existiram muitas vezes e ainda existe atualmente. Sim. Mas aí eu fiz um propósito com Deus. Nós fizemos, né? Eu e meu esposo, nós fizemos um propósito, porque, como você disse, Ismael é um milagre. Já já a gente passa aí a explicar o porquê do milagre. Mas, diante de tantas coisas que a gente passou, uma das coisas que eu prometi ao Senhor é que Ismael nunca seria o motivo de eu deixar de ir ao culto. Que poderia ser por mim ou pelo meu esposo, mas nunca pelo Ismael. Então, independente dele estar com uma saúde 100% ou não, esse nunca vai ser o motivo de eu deixar de ir ao culto. Pode ser pela minha saúde, pode ser pela saúde do irmão Alfredo, mas do Ismael não. Eu disse ao Senhor que todas as vezes que eu olhasse para Ismael, ele seria o meu estímulo para ir para a casa do Senhor. E assim tem sido. Glória a Deus. Todas as vezes que eu olho para o meu filho, seja o sorriso, seja o choro, seja o cansaço que ele me dá, que realmente é super desgastante. Ser mãe é desgastante, exige muito da gente, mas em tudo isso, eu vejo a mão de Deus. Até quando ele me tira do sério, como eu já falei no início, né? Sou esquentada, sou nervosa, eu sou brava. Mas quando ele me tira do sério, aí eu lembro que eu só tenho alguém ali me tirando do sério, porque Deus fez o milagre. Glória a Deus. Então, é assim, todas as vezes que eu olho pro meu filho, ele é o meu pontapé inicial e final, me lembrando que o Senhor fez muito mais do que o que eu mereço. Glória a Deus. E quando tem um convite para atender, e você, um exemplo, madrugada, precisando orar, tá precisando ali buscar, e a criança às vezes não dorme, acontece comigo, minhas filhas são da madrugada. E eu, meu Deus, eu preciso amanhã estar tal canto, e você tá ali, e a criança não dorme, fica em cima. É complicado, né, irmã? A gente sabe que é difícil, minha amiga, é muito difícil, é como você tá falando. Mas a nossa força vem do Senhor, e quando nós olhamos para nossos filhos que
meu Deus, é um milagre. Tem que estar me querendo aqui, eu vou embora adorar. É desse Eu jeito. sempre me comparo assim. A minha filha mais nova, irmã Diane, ela tem uma doença incurável. E a medicina diz que já é incurável, não tem cura, né? Já tô falando. E Maressa anda comigo desde 30 dias, um mês, eu tô na igreja com ela, levo pra onde eu vou. E eu já vi muitas pessoas falar assim, Blade, deixa. E a Maressa é muito chiclete comigo, muito chicletinho mesmo. E algumas pessoas falam, deixa ela, mulher, é ruim. Não é legal. Dizer que é legal, você tá cantando com a criança no braço. Já chegou de eu estar cantando com ela no braço. Porque não quer ficar com ninguém. Legal não é. Lógico que você adorar sem filho lá de boa é ótimo. De que tá correndo no meio da igreja é maravilhoso. Fato. Mas aí Deus me faz lembrar, minha filha é o seu milagre. E aí chegou a irmã pra mim e disse, traga. Porque já vi mãe levar aí pra mãe do secular, passar 3, 4 dias em viagens, em Isso. shows, show secular, leva até colchãozinho. Já vi amigas minhas, quando eu passei uma fase no mundo, colocar colchãozinho no meio, assim, de luau, de festa, e levar a criança. E não sobreviveu. Exatamente. Então, assim, às vezes nós queremos deixar de ir para casa do Senhor por qualquer coisinha. E os nossos filhos não podem ser empecilho, como você tá falando, não né? são. E não são. E eu me cobrava muito, irmã. Eu fiquei uma fase, assim, muito sem querer. E o Espírito Santo me cobrava muito isso. Até, assim, não estava planejado falar nada disso, né? O Espírito Santo vai nos Isso. trazendo a memória e nos mostrando que não é só você. Tem outras mães que passam essa situação e daqui a pouco passa. Isso. Daqui a pouco vão passar e vão testemunhar que dormem no banco da igreja. Dormiram lá no refeitório, um pega, outro pega. E assim vai. Quando Deus usa a gente, algum pega o filho da irmã ali, que a irmã tá chorando. E assim verdade. vai, né, minha irmã? E Deus tem feito. E eu soube que pastora Maria, minha amiga, né? Um beijo pra minha pastora. Um Ela me beijo. falou que o Ismael, ele gosta de música, ele fica calminho com música. Ele tem a música, Sim, na verdade. ela me falou isso. Ela disse, Blade, o filho da irmã, Diane, ele fica tranquilo com música. Isso. Qual é a música que ele gosta? Os Planos de Deus de Samuel Messias. Meu Deus. Ele conhece todos os acordes. Ele tem um pianozinho, xilofone, eu acredito que fala. O xilofone que a gente comprou. E o pai dele vai lá e faz os acordes. Ele conhece, ele paralisa. Ele pode estar ali engatinhando, pode estar comendo, pode estar brincando, pode estar gritando, pode estar chorando. Tocou os acordes dos Planos de Deus, ele paralisa e pronto. E não me pergunte qual é o segredo, que eu ainda não sei. Eu só sei que esse é o hino dele. E ele canta. Ele não canta, né? Ele direito que ele é bebezinho, né? Na verdade, ele paralisa. Sim. Ele se acalma instantaneamente. Se acalma, se for alguém que estiver cantando na igreja, ele tenta falar lá no nenenês, né? Aponta como que diz, ai, o meu hino, sabe? Eu não entendi também, porque... E você ouvia esse hino grávida? Não me recordo, né? Escutei muitos hinos, mas se eu dissesse assim que esse eu tinha prioridade, eu estaria mentindo. Eu nem me recordo se eu insistia tanto em ouvir esse hino. Meu Deus, ele é apaixonado. É apaixonado. Não sei o porquê. E você já cantou ele com o Alfredo? Você canta na igreja? A gente canta, tem no repertório, mas realmente é uma particularidade do hino e ele... Eu acredito que quando ele crescer, ele explica pra gente. É um mistério. É um mistério. Então vamos falar dele. Ismael, você passou quanto tempo, minha irmã, buscando esse milagre? 12 anos. Costumo dizer que 12 anos não são 12 dias, não são 12 semanas, não são 12 meses. E eu acredito que foram anos difíceis. Só sabe a dor de ser uma mulher infértil. Não adianta. Você pode dizer, eu imagino. O que você imagina não chega, acho que nem a 5% do que é a nossa dor. Eu, particularmente, me questionei muito ao Senhor, chorei muito, orei muito, clamei muito, enfrentei, assim, tristezas imensuráveis. Sabe, eu trabalhei em um ambiente que todas as mulheres engravidaram, uma atrás da outra. E eu tive que conviver com todas elas ali,
Eita, Diane, coloca a mão aqui, tá mexendo. Nossa, vocês, assim, eu sei que as pessoas não faziam por mal, mas elas não imaginam o que isso significa pra gente. E não é uma maldade da nossa parte, mas é impossível você não chegar e dizer, por que não vai ser comigo? É impossível você não se transportar e dizer assim, meu Deus, nunca vai acontecer, sabe? E nesse ambiente de trabalho, quando todas as mulheres engravidaram, tinha uma delas que na época fazia academia, ela tinha conseguido emagrecer, estava com o corpo que ela desejava, e de repente ela descobriu que estava grávida. E quando ela descobriu que estava grávida, nossa, ela começou a maldizer, a amaldiçoar o bebê, sabe? Dizer que aquilo ia acabar com o corpo perfeito dela. Então, naquele momento que você escuta aquilo, não tem como, Blade, não tem. Você Verdade. para e diz assim, Deus, e o Senhor tá dando a ela e não tá dando a mim, sabe? É impossível. Então, assim, foi muito difícil. Pra mim foi muito difícil, né? Minha irmã, ela teve 4 filhos, né? E eu sabia que aquilo nunca ia ser pra mim. Então eu acompanhei a gestação da minha irmã, super feliz, logicamente, por ser tia, e ali eu me completava. Mas mesmo se completando nos meus sobrinhos, que era o mais próximo, que a gente tinha um elo maior, vez ou outra batia aquela angústia, né? Você está buscando neles aquilo que você nunca vai ter. E você ouvir de pessoas próximas assim, nunca vai acontecer, sabe? E quando a gente ia para as agendas, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Como eu lhe disse, eu costumo dizer que eu sou antissocial, mas eu sou muito reservada. E eu nunca contava para as pessoas que havia uma dificuldade em engravidar. E as pessoas sempre têm uma curiosidade. Quantos anos de casado? 12. Nossa, e quando é que vem um menino? Quando é que vem um bebê? E a minha resposta era sempre aquela: o Senhor está preparando. Vai chegar, a gente tá pensando, agora não, sabe? Eu nunca dizia para as pessoas, Ficava não, amenizando aquela dor. eu não posso ter. Mas a dor de você ser infértil, de você ser tentante, na verdade. Que a gente, mesmo sendo infértil, eu acredito que todas, né? Mesmo sabendo que não vai acontecer, a gente não perde a oportunidade de tentar. Então, eu tentei por vários anos com o que a medicina oferecia, depois com a esperança, com a fé. Interessante é que no meio desses 12 anos eu desisti. Eu desisti. Mas aquela desistência foi o grau, acho que foi o maior grau da frustração. Você luta, 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 luta. E a vitória não chega. Aí quando a vitória não chega, quando faltam as suas forças, aí você diz assim, e agora? O que é que eu faço? Tomo fôlego para continuar ou paro? Aí eu já estava tão cansada, já estava tão ferida, né? Como eu disse, 12 anos. Tinha acabado de completar 30 anos de idade, que para mim ali foi o fim. Não que seja a idade que acaba a fertilidade, mas por conta dos meus problemas de saúde, aquilo ali representava para mim o fim. Então, quando eu completei os 30, eu disse, não, é melhor parar. Melhor parar, desistir, enterrar a esperança. Porque continuar significava mexer com a ferida aberta. Então eu realmente desisti. Se eu disser, eu passei 12 anos de fé, seria hipocrisia. Eu desisti. Mas eu desisti porque a frustração foi tão grande, o medo era tão grande de continuar sofrendo, que para mim era melhor desistir do que continuar tentando. Mas interessante é que mesmo quando a gente desiste, parece que a fé continua tentando pela gente. Glória a Deus. E ali no meio do caminho, quando eu desisti, aí o céu diz, pronto. O que pra mim foi desistir, Blade, parece que lá no céu foi o que faltava pra minha bênção. Porque talvez não. A verdade esse é o meu ponto de vista, não sou a dona da verdade, né? Então eu vou deixar explícito aqui. Mas parece que enquanto a gente tá tentando,
de certa forma, a gente pega e deposita a nossa fé da forma que a gente está tentando. Então, se acontece durante aquelas tentativas, a gente vai dizer, foi o médico fulano de tal que me indicou o tratamento. O remédio fulano de tal, né? Aquela coisa que eu fiz, que me disseram, que minha avó ensinou. A gente vai sempre tirar um pouquinho da glória que é de Deus e colocar no método que você estava usando para tentar. E quando eu desisti, e quando eu parei de todos os tipos de tentativa, foi como se os céus, eu me sinto assim hoje, como se os céus estivessem esperando a Ediane dizer assim, acabou, tudo que eu podia fazer eu já fiz, agora acabou. Aí quando ele disse acabou, desisti, aí o céu disse agora você entendeu que realmente para você só eu. Aí o Senhor se levantou e disse, agora eu vou lhe mostrar que quem faz sou eu. E assim aconteceu. Aleluia. E assim ele fez. E hoje eu posso dizer que não foi método nenhum, não foi médico nenhum, não foi remédio nenhum. Foi Deus. Glória a Deus. Você tinha algum problema assim, era no útero, era alguma coisa Eu assim? tinha N problemas. Sim. Eu tinha síndrome dos ovários policísticos. Eu não produzia os hormônios femininos, que é a progesterona e os estrogênios, que são necessários para a fertilidade. Então, eu passava um ano inteiro sem as minhas regras menstruais. Então, isso já era o suficiente. Se você não tem as regras menstruais, você não passa pelo seu período fértil. Então, o meu hormônio que eu mais produzia era o hormônio testosterona, o hormônio masculino. E a medicina me disse há 14 anos atrás, agora, né, já completou esse tempo, que eu ficaria bem musculosa, que a minha voz ficaria bem mais masculina, que eu teria excesso de pelos, que eu me preparasse para isso. Porque o meu corpo não reconhecia que eu era feminina. O meu corpo reconhecia que eu era masculina. Tentei fazer os tratamentos para controlar os hormônios, mas eles são extremamente difíceis, extremamente doloridos. Se tem alguma mulher que me assiste que já fez, ela vai entender. Porque mexer com os hormônios, Blade, significa mexer com as nossas emoções. Eu vou te dar um exemplo mais claro. Quando a mulher está de TPM, né? A mulher está de TPM, acontece um desequilíbrio ali dos hormônios, então ela fica ali nervosa, estressada. É um curto período de tempo e olha que tem gente que nem suporta. Então, o tratamento hormonal, ele se baseia nisso. Não é só mexer com seus hormônios, ele mexe com toda a sua estrutura psicológica. Então, psicologicamente, tratar os seus hormônios é difícil. E isso também traz muitas outras coisas, como enjoos, cólicas absurdamente, com dores assim, fora do comum. Sabe, para eu tentar equilibrar os meus hormônios, eu tinha que passar por isso. Tentei, mas não consegui. Parabenizo quem consegue, quem tenta, porque não é fácil. Aí, fora esses problemas hormonais e da síndrome dos ovários policísticos, o meu útero é aberto. Era aberto. Então, era impossível segurar uma criança. Então, por aí você já tira. Meu Deus. E fora tudo isso, o meu peso real é 107 quilos. Então, eu tenho obesidade mórbida, eu não me recordo se é tipo 2 agora. Mas, enfim, já é uma obesidade bem elevada. Então, quando você junta isso num pacote, amiga, é um pacote difícil de superar, não é tão fácil. E a medicina dizia, você não vai ficar grávida. Não, a medicina sempre me disse que pra mim eu podia tentar o que fosse, mas não havia jeito. Mas ele sempre disse, mas você pode tentar, às vezes acontece, né? Mas, Surgiu a vontade de alguém falar, você pode adotar? sim, eu tinha essa vontade, sempre tive essa vontade, mas assim, eu não permitiu. Mas eu acho lindo, inclusive, é um gesto de amor, né? Se tivesse condições, sim, adotaria. Se alguém me perguntasse se eu adotaria, sim, adotaria se tivesse condições para isso. Eu acho um gesto, assim, lindo, né? Um gesto de amor imensurável. Mas eu queria adotar, mas ao mesmo tempo que a adoção me completaria, ela também tiraria um pedaço de mim. Porque quando a gente adota, você reconhece que acabou todas as suas possibilidades, né? Então,
é como eu disse, a gente se completa de um lado, mas se machuca do outro. Mas sim, havia essa opção da adoção. E no dia que você descobriu que estava grávida, como foi, Eliane? O dia que eu descobri que estava grávida foi algo interessante, porque eu já vinha passando mal, era pandemia, houve uma flexibilidade nas normas, eu fui para um culto, e o irmão Fredo, sabe? Eu admiro demais, ó, é bom demais quando você tem um homem de fé. Todas as vezes que eu passava mal, ele dizia, você tá grávida. Eu disse, menino, pelo amor de Deus, como é que eu vou estar grávida se eu não posso engravidar? Tá endoidando? Ele dizia, você tá grávida. Eu dizia, não tenho como estar grávida. Porque, assim, por conta dos problemas hormonais, pra mim era super normal estar enjoada, estar vomitando, estar estressada, estar cansada, estar com sono, porque os meus hormônios eles nunca estavam ali equilibrados. Então, eu passava o tempo inteiro de TPM, né? A menstruação em si, ela não vinha, mas a TPM estava aqui, amiga. Obrigado, Senhor. E ele me suportou os 12 anos. Mas ele, quando eu comecei realmente a intensificar esses sintomas, aí ele disse, você tá grávida? Eu disse, não, eu não tô. Você tá grávida? Não tô. Tá grávida? Não tô. E foi aquilo. E o tempo foi passando. Aí eu fui num culto. Quando terminou a pregação e o pastor foi fazer a oração final, aí Deus usou o pregador. E foi uma forma simples. Não precisou de muita coisa. Ele pegou na nossa mão e disse, eu sou cura para realizar o sonho em comum dos dois. Eu não esqueço mais nunca essa frase, porque ela ficou no meu coração. Porque Deus não é Deus de confusão. Né? Primeiro ele disse, eu sou cura. E depois ele completou, para realizar o sonho. E depois deu mais um detalhe, em comum. Então aí eu comecei a pensar, depois do culto era um domingo, eu digo, meu Deus, que sonho o Senhor vai realizar? Eita, vai ser um carro. Eita, que tá vindo um carrão, né? Eu sou fã de preto. Minha cor predileta é preto. E o Alfredo não é muito fã. Eu digo, mas não pode ser o carro, porque eu vou querer preto e ele não vai querer, né? Aí depois eu digo, eita, vai ser a casa. Vou ganhar uma casa, meu Deus, já pensa, né? Logo nas coisas materiais. Aí eu digo, não, mas a casa, ele sempre quer uma casa grande, né? O homem já vê logo um casão, uma mansão. E eu não vou ficar o tempo todo limpando casa, eu não tenho tempo pra isso, não. Não pode ser, Senhor. Aí eu comecei a repassar as palavras que o pregador tinha falado. Aí foi quando ele falou, eu sou cura para realizar o sonho em comum. Aí eu fui fazer as contas. Quando eu fiz as contas, eu digo, só tem um sonho em comum. E realmente, para esse, só se tiver cura. Aí quando foi na segunda-feira pela manhã, assim que eu me acordei, Alfredo sempre acorda mais cedo, sou mais preguiçosa mesmo. Aí fui lá, achei um teste. Esse teste já estava esquecido por 10 anos, mais ou menos. Quando eu tinha feito os primeiros tratamentos, ele sobrou. De tantos que eu comprei, sobrou bendito. E hoje, Blade, sempre que eu tô contando testemunho, eu costumo dizer e entendo por experiência própria. Nada na vida do crente é por acaso. Hoje, se eu achar dentro da minha gaveta uma caneta esquecida, os olhos já brilham. Porque eu tenho consciência de que Deus tem um documento para aquela caneta. Sabe? Para roupas que eu guardo, que você diz, essa roupa é linda, comprei. Mas você fica esperando o evento acontecer. Pode ter certeza, Deus tem um momento exato para aquela roupa. Sabe? Para a gente pode ser acasos, mas para os céus não existe acaso. Então, aquele teste de gravidez estava esquecido, no mínimo, uns 10 anos. Eu procurei ali na caixa de remédios e achei o bendito. E eu até fiquei assim, tem um teste aqui? Eu fui lá e fiz. Quando eu peguei o teste, era dezembro de 2020. Ele estava para se vencer em 2021. Eu digo, meu Deus, está com menos de um mês. Mas eu vou fazer assim mesmo. E o teste era 5 minutos. Ele tinha que esperar o resultado em 5 minutos. Mas em questão de segundos, quando ele tocou na urina, eu recebi o meu positivo. E hoje eu costumo dizer que se o pregador não tivesse me acordado naquele dia, eu ia descobrir dando a luz. E aí você ficou aquela euforia, o Alfredo, meu Deus. Na verdade, eu não sabia se ria ou se chorava.
De Aí eu tanta tirei, felicidade já, meu Deus. tirei uma foto, mandei pra uma amiga, era por volta de 6 horas da manhã. E ela começou a gritar horrores pelo WhatsApp, queria fazer chamada de vídeo, sabe aquela coisa. Mas eu falei pra ela, eu não sei o que é que eu vou fazer pra avisar o Alfredo. Eu não queria, depois de 12 anos, contar de qualquer forma. Então aí eu respirei, guardei o teste, me arrumei para ir para o trabalho e fiquei matutando o que eu ia fazer. Então, fui para o trabalho, ainda tô, ele conversando comigo. Eu sempre ia dormindo para o trabalho, no trânsito, e nesse dia eu estava acordada. E ele falava coisas aleatórias e eu ria. E ele olhava para mim e dizia, o que tu tá rindo? O que foi que eu disse? E não sabia ele que era a minha felicidade. Então ele me deixou no trabalho, liguei para a irmã, liguei para as amigas, para algumas amigas, e elas começaram a arquitetar um jeito de contar para ele. Mas a primeira atitude da minha irmã, por saber que eu tinha o útero aberto, ela se desesperou. Ela disse, pelo amor de Deus, estou indo. Ela mora em Cajueiro, estou indo agora para Maceió para a gente fazer uma ultrassom para ver como tá. Você não pode ficar só feliz. Você tem que entender que você tem o útero aberto, tem todos esses problemas, a gente tem que ver como é que tá a criança. Você tem certeza? Aí você começa logo a estremecer. Meu Deus, será que foi? Será que o teste deu errado, né? Começa assim. Mas aí ela veio, eu fiz ultrassom, tava tudo perfeito. Já tava com 9 semanas quando eu descobri. Já ouvi o coração, meu Deus. E aí, umas amigas trouxeram uma roupinha, juntei com o ultrassom, juntei com o teste e contei pra ele no trabalho mesmo. Até tem um vídeo no Instagram. Mas foi emocionante. Mas como eu havia lhe dito, eu já tinha desistido de gerar. Já tinha desistido de sonhar. Então, eu podia passar 9 meses vomitando, que eu não iria fazer o teste, porque pra mim não havia mais jeito. Eu tinha entregado os pontos. Mas aí o Senhor insistiu mais uma vez e eu fui fazer o teste, mas eu fui fazer o teste incrédula, sabe? Mas tem coisas que o Senhor não precisa da nossa fé para fazer. Se Ele prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Se você desistir, se você parar de crer, se você entregar os pontos, Ele vai fazer. Mas se eu pudesse dizer, eu diria, não desista de sonhar. Não desista de gerar, porque vai acontecer. Amém, amém. Eu creio em nome de Jesus. E aí surgiu Ismael, né? Ismael veio com o nome profético, né? Isso, Deus ouviu. Deus ouviu, né? E aí ele tá aí pra honra e glória do Senhor. Um menino lindo, maravilhoso, forte, Lindo. cheio de saúde. Cheio de saúde. Cheio de saúde. E aí Deus faz isso, né? Deus faz onde você passou chorando, levar o Ismael pra dizer, olha aqui, a minha vitória. É desse Não jeito. é verdade? É como eu disse, eu sempre... Pra mim, ele já é a maior prova de fé. Quando hoje eu penso em desistir em todos os aspectos da minha vida, que eu olho pra ele, eu digo, Diane, para de ser imbecil, por favor, olha ali, sabe? E eu costumo dizer que eu sonhei muitas coisas, ministerialmente falando. Mas se o Senhor não fizer nenhuma delas mais, eu não tenho do que reclamar. Porque o maior milagre que o Senhor poderia fazer no meu ministério se chama Ismael. Sabe? A maior prova de que Deus é na minha vida, que Deus é no meu ministério, que Ele aprovou o meu ministério, que Ele abençoou o meu ministério, é Ele ter me feito gerar. Porque Ele me fez gerar enquanto eu estava trabalhando para Ele. Então eu não preciso mais ir para lugares altos. Eu não preciso mais ser premiada no Grêmio Latim, ser conhecida do outro lado do mundo. Não preciso de mais nada, sabe? Para mim, a minha história ministerial, a minha história de vida, ela está completa. Deus me fez gerar. Então, ainda que eu não consiga chegar a lugares mais altos do que eu já cheguei, eu não precisaria, porque Deus já fez. E hoje eu me acho indigna de pedir qualquer coisa para o Senhor, porque o de mais precioso Ele já me deu. E me deu dobrado, né? É Que verdade. já tem mais um. É verdade, minha irmã. Eu queria só que a senhora também falasse um pouquinho sobre o parto do Ismael, que eu também sei que não foi. Foi também Foi complicado. complicado, não foi? Quando eu descobri a gestação, eu descobri que era de altíssimo risco. Eu tenho pressão alta crônica, então tenho vários relatos na minha família, na família de Alfredo, de algumas anomalias genéticas. Então, na minha primeira consulta já foi dito que o bebê tinha mais de 90% de chance de ter anomalias genéticas. Um pouquinho de tempo depois, eu precisei ir a um hospital no interior
Eles me deram uma dosagem de sulfato diretamente na veia, uma dosagem errada da medicação que poderia ter me matado e era para ter matado o Ismael. Então, já foi um grande milagre a gente ter sobrevivido a isso. Logo depois, a medicina me disse que eu não preparasse o enxoval, que o bebê não passaria do 5º mês, não haveria chance pelo meu grau da pressão. Eu sempre ficava com a pressão acima de 20. Meu Deus. E a mínima sempre acima de 10. Então, nunca era 20 por 8, 20 por 9. Era sempre 20 por 10, 20 por 12, 23, 22. Então, assim, não haveria para a medicina como eu ultrapassar daquilo ali. Era um risco iminente de morte para mim também. E o oxigênio, quando a pressão sobe muito, ele não passa para o bebê. Então, eles já descartaram a possibilidade do bebê ali. E a gente tentou de todo jeito os tratamentos. E eu tive também um sangramento de mais de 40 dias. Era época de pandemia, tinha o risco de ser Covid, febres ultrapassava 40 graus. Tive 2 diagnósticos, inclusive, durante a gestação, de que o bebê tinha problemas do coração, que não tinha um ventríloco no coração. Então, assim, foram, sabe, N coisas. Era tipo assim, ia para um pré-natal hoje, aí tinha um problema e se resolvia. Aí quando eu chegava lá para contar que aquele problema acabou, era só para renovar um novo problema. Saía daquele problema, outro problema. Então foi assim, de altos e baixos. Mas hoje eu entendo que todo esse processo era o Senhor me moldando para o que Ele tinha para mim. Não só como mãe, mas como esposa e também no meu ministério. E quando chegou a hora de Ismael nascer, eu tive uma pressão de 23/13. Eu já estava ali com 37 semanas, então era impossível suportar mais do que aquilo, por conta do risco de morte. Então, fui fazer a cesariana de emergência. Precisei colocar uma sonda por volta de 3 horas da manhã para receber a medicação. A medicação era muito forte e quando foi 4 horas da tarde, eles disseram que não tinha mais como continuar, mas acreditavam que o bebê já estava morto. E pela sonda, onde havia saído xixi, havia sangue, havia líquido. Então, eles acreditavam que o líquido já tinha secado, que o bebê já tinha morrido, que não estava mais passando oxigênio para o bebê. A minha barriga, a essa altura, sumiu. Não me pergunte por quê, mas ninguém dizia mais que eu estava grávida. Sumiu, aquele barrigão sumiu. Então, quando eu fui para a sala de cirurgia, eles disseram que as chances eram mínimas de o bebê estar vivo. E que ainda que ele nascesse vivo, ele nem ia chorar. Meu Deus. E não ia sobreviver por muitas horas. Então, prepararam a incubadora, prepararam oxigênio, me mostraram dentro da sala de cirurgia e me disseram assim, com a maior naturalidade, que daquela sala de cirurgia, se saísse, sairia um vivo. Sabe? Então, eu entrei já na sala de cirurgia com morte decretada. E quando eles estavam colocando anestesia, o médico falou, olha, Diane, se o bebê, era sempre o se o bebê nascer vivo, a gente vai tentar mantê-lo o máximo de tempo vivo, tá aqui a incubadora, tá aqui o oxigênio, para você pelo menos pegar o seu bebê com vida nas mãos. Mas não deposita muita confiança e não espera ele chorar. Mas aí, Alfredo entrou na sala comigo, teve muita coragem, né? Porque ali já estava decretado que havia morte, que o bebê que a gente esperou por 12 anos nasceria morto. Então, ele foi lá, eu comecei a cantar durante a cirurgia, eu não queria ouvir o que os médicos me diziam, eu não queria. Eu queria ouvir o que os céus tinham para mim. Aí você pergunta, de onde você tirou essa força? Ah, você é uma mulher de fé, uma mulher... Não, não sou. Mas quando você vem de degrau em degrau, de luta em luta, de choro em choro, de sofrimento em sofrimento, você aprende. Então, aí por isso que eu digo que tudo que eu passei, né, de quando eu descobri a gravidez do 3º mês ao 9º mês, foi me moldando, me ensinando, me preparando para esse momento e tantos outros que eu venho a viver. Então, eu comecei a cantar ali, e enquanto eu cantava, às vezes eu parava e dizia... E aí o bebê nasceu? Aí Alfredo dizia, não, ainda não nasceu. Aí eu voltava a cantar e no meio daquela cantoria toda, teve um médico que olhou para mim e disse, como pode? Como pode? A mulher com a pressão explodindo, o negócio ali tá apitando, ele disse o nome do aparelhozinho, apitando com a pressão dela lá em cima e a gente olha para ela e ela com cara de paisagem. Era assim, algo inacreditável. E quando eu fui perguntar pela 3ª vez...
sobre o bebê, se haveria nascido, já que ele não ia chorar, foi quando eu ouvi o choro, sabe? E eu até acho interessante, né? Porque a história de Ismael na Bíblia é que Deus ouviu o choro do menino, né? E eu ouvi o choro do menino. E aquele choro, nossa, foi um choro de uma criança brava, sabe? Aquele choro que estrondou dentro da sala. Não foi um chorinho fraquinho de uma criança que acabou de nascer, não. Foi um choro de uma criança, Eu sabe? tô vivo. Tô vivo, tenho força, sabe? Aquele choro. E aquele choro representou pra mim vida. Representou, eu acredito que um dos mais lindos sorrisos que eu já pude dar na minha vida. Aquele choro trouxe pra mim, né? Então, quando eu olhei pra ele, eu nem sei, não consigo. Acho que a única palavra que pode expressar é Deus. Deus. E aí a médica olhou pra ele e disse: "Nossa, o bebê é tão lindo." Nossa, quando eu ouvi aquilo, sabe? Eu ouvi o choro, ouvi ela dizer que o bebê era lindo. Aí o outro médico disse: "Nossa, ele não queria nascer, o menino nasceu brabo." Né? E colocaram o bebê para o Alfredo pegar e depois colocaram lá na cama e disseram: "Não vai precisar do oxigênio, não vai precisar de incubador, o bebê nasceu perfeito." Então, assim, cada frase que eles diziam para mim me mostrava o quanto Deus é bom. Sabe? O quanto Deus é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto vale a pena, durante todo o processo, a gente não parar de crer. Porque, de fato, até o último minuto, me disseram que ele estava morto. E se não estivesse morto, ele iria morrer. Mas o Senhor chegou e disse: não foi isso que eu declarei para ele. E a única coisa que se cumpriu, Blade, foi o que o Senhor disse. Os céus me disse que Deus me daria um filho. E Deus me deu um filho perfeito e cheio de saúde. E assim, por isso que eu digo para você, hoje eu sou completa. Hoje eu não preciso de mais nada. Porque ali, naquele choro, o Senhor me deu tudo. Glória a Deus. Né? Foi um choro que me trouxe alegria. E para as mulheres inférteis, o que eu tenho para dizer é: Deus faz e você vai gerar. Amém. Não importa o tempo que passar. A idade para o Senhor não é um problema. O diagnóstico do médico não é um problema. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E se quando eu gerar, eu enfrentar dificuldades, eu já gerei várias vezes e abortei várias vezes. Mas se Deus disse que vai te dar, Ele vai te dar. Amém. Sabe? E quando vier o medo, quando vier a aflição, quando vier o desespero, lembre da promessa. Mas eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Então faça como eu cante. O poder da adoração, sabe? O poder da adoração, além de mover a mão de Deus, ele acalma dentro de nós mesmos. Então, naquela sala de cirurgia, eu preferi adorar, sabe? E hoje eu entendo o poder da adoração. Ela move a mão de Deus. Amém. Ela move a medicina, ela move o que precisar mover. As cadeias se quebram, o arco dos fortes é quebrado, a mulher infértil dá à luz. E se houver morte, será declarado vida. Glória a Deus. Agora o segredo é adorar. Porque muitas vezes a gente quer o poder da adoração sem adorar, né? E adorar quando tudo vai bem, beleza. Adorar quando tem saúde, beleza. Adorar quando tem providência dentro de casa, armário cheio, guarda-roupa cheio, isso é fácil demais, né? Agora, quando a coisa aperta, aí a gente vê. Aí quando alguém diz não dá, não tem, não faz, aí a gente vê. Agora é aí, nesses momentos, que a gente descobre o poder da adoração. A gente só vai descobrir o poder da adoração quando a gente adorar em tempos maus, em dias maus. Nos dias bons, você vai conseguir adorar, mas é de uma forma diferente do momento mau. Quando o momento mau vem, que você adora, minha amiga, não tem diabo no inferno que resista. Não tem parede que resista, não tem infertilidade que resista, não tem doença que resista, não tem juiz na terra que resista. Aleluia. Mas a gente só vai aprender o poder da adoração quando adorar em tempos maus. Glória a Deus. Amém. Amém. Tô sem palavras.
Não tem... Acabou minhas palavras e adoração. Eu creio, meu Deus, é muito forte. E o louvor que o Ismael gosta é resposta. Porque não é aquele louvor bem sei eu, Isso, que que tudo tudo pode podes. e nenhum dos teus planos Pode podem se se frustrar. frustrar. Ele já vem decretando que ele é milagre e tudo aquilo que o céu decretou na vida dele, ele tá ali vivenciando. Então, Verdade. daqui um dia ele vai estar cantando esse louvor e ele vai estar testemunhando e dizendo, né? Que esse louvor é muito forte, né? Quando o compositor, né, inspirado pelo Espírito Santo, fez essa canção, quando ele diz, né, se teu barco parecer que Isso. vai naufragar, então, assim, é resposta, minha amiga. Quando Ismael começar a se envolver nesse mistério lá desse louvor, pode levantar as mãos para o céu e dizer, Jesus, é como lá no livro de Jó diz, bem sei eu que os teus Tudo. planos, ele não pode ser frustrado. Tudo tu pode, Senhor. Tudo. Então, assim, é resposta na sua vida já. Em nome de Jesus. Eu viajei aqui no teu parto. Eu viajei no seu parto. Eu vi você ali na sala, vi você adorando. Maternidade é algo muito forte. E Isso. assim, cada criança é uma experiência. E Deus colocou a segunda neném aí. E tem mais um mistério. Sim. Depois que eu dei a luz, a minha pressão não baixou. Eles me deram um bebê. Quando eles trouxeram o Ismael, eu descobri que eu estava amarrada. Eu fiquei amarrada, pés e mãos, e eu nem notei quando eles me amarraram, porque havia um risco, como eu tive eclâmpsia. É importante dizer que uma pressão de 23/13, minhas mãos já estavam inchadas, os pés já estavam inchados, tinha umas manchinhas já era o sinal de eclâmpsia. Então, eu estava com eclâmpsia, só faltava convulsionar. Então, eles me amarraram, porque eles acharam que durante o parto eu iria convulsionar. Então, eu não consegui pegar Ismael no colo, porque eu estava amarrada. Quando terminou o parto, que foi muito demorado, inclusive, não para tirar Ismael, mas por conta do risco de convulsionar, foi tudo feito com muita delicadeza, com muita tranquilidade, por conta da pressão, tem a questão da coagulação do sangue, do risco de hemorragia, então foi bem demorado. Quando terminou, eles disseram para Alfredo, para mim que estava ouvindo também, que fiquei acordada, que a pressão não baixou. Acreditava-se que quando tirasse o bebê, a pressão iria regularizar, mas ela não regularizou. Então, eles terminaram ali de colocar os pontos e disseram, você não vai para o quarto, você não pode ir, porque você vai convulsionar a qualquer momento. E disseram para ele, olha, vocês vão agora para uma sala reservada, vai ficar uma enfermeira com você, porque agora é só aguardar ela convulsionar. Meu Deus. Tô esperando até hoje. Meu Jesus, minha amiga, você é milagre. Mas tem mais. Aleluia. Tem mais, não acabou não. Quando eu voltei para o quarto, eu não tive leite. O leite não chegou, né? Até é normal esperar aí de 3 a 4 dias para o leite vir. Hoje eu sei que é normal, né? Mas lá eu não sabia. Sim. E o bebê nasceu muito bravo, o Ismael nasceu muito bravo. Ele não é uma criança brava, ele é uma criança calma, mas nasceu bravo. E ele chorava muito. Eu tentava amamentar. Nossa, você não imagina como foi a frustração. O fato de eu ter cantado durante o parto e pós-parto me causou muitos gases na cirurgia, pós-cirúrgico, no pós-cirúrgico. Isso causa dores horrendas. Meu Deus do céu, como dói. Então, quando eu pegava Ismael no colo, para tentar amamentar, que ele chorava, que ele se esperneava, que, nossa, aquilo me dava dores horríveis. Então, já era um desafio muito grande para mim. Eu não pude caminhar depois da cirurgia, porque eu estava de sonda. A minha medicação, ela exigia sonda. Então, eu não podia caminhar. Eu passei ali, no mínimo, pós-cirúrgico, 3 dias sem caminhar. Então, você imagina, para quem já tá com gases, ficar sem caminhar, que é necessário. Então, eu tava com dores absurdas, sem o leite. Ismael muito brabo. E o pessoal veio, eu pedi para eles darem leite a ele. Eles vinham, furavam o pezinho dele, eu acho que é a glicose, se não me falha a memória, né? Eles olhavam ali e diziam, não, tá em dia, ninguém vai dar. Então, ele passou 3 dias sem tomar nem aquele leite num copinho, gente.
Então, isso foi me frustrando. Meu Deus. Né? Agora eu fiquei com raiva. Não, Meu Jesus. me disseram depois que isso tá fora do... Não existe não, misericórdia. 3 dias meu filho ficou. Eu Foi não Deus tinha que leite. sustentou. Não tinha leite. E eles diziam que não ia dar enquanto esse nível aí, que eu acredito que é da glicose, estivesse bem. Que eu tinha que dar. E eu explicava que eu tava tentando amamentar. Não era maldade minha, eu queria amamentar. Então, depois do 3º dia, eu fiquei tão preocupada. Teve toda essa angústia do bebê vai nascer morto, morreu, nasceu morto, morreu, vai morrer, aquela coisa. Então, eu não consegui descansar. A pressão continuou alta. Eu queria dar a luz e ir embora dali. Esquecer tudo que passou. E não foi assim, eu fiquei no hospital. Então, depois do 3º dia, uma médica mandou me chamar e me deu um diagnóstico de depressão pós-parto. E tem um nomezinho, acho que Baby Blues, alguma coisa assim. Então, esse negócio aí que eu não sei dizer. E ela veio conversar comigo e eu disse pra ela que não era nada disso. Ela disse que eu precisava dormir. E eu expliquei pra ela que o fato de eu não estar dormindo era a minha preocupação de mãe de primeira viagem, de mãe que desejou um bebê por 12 anos e não estava conseguindo amamentar e nem estavam trazendo comida pro bebê. Mas ela ignorou tudo isso. E ela disse que eu precisava tomar antidepressivos, ansiolíticos. Me deu uma dosagem altíssima. Ela disse que ia me dar uma dosagem altíssima do remédio e que eu precisava relaxar. E para relaxar, ela ia me passar uma medicação para eu dormir no mínimo uns 2 dias seguidos. Quando ela me falou isso, eu me desesperei. Não vou mentir. Por quê? Porque eu tinha uma criança que dependia de mim. Que eu sei, a gente sabe, a gente busca ali informações enquanto tá gestante, né? Eu me enchi de informação, então eu sabia que eu precisava estimular o máximo possível para que o leite viesse. Se eu ia dormir 2 dias seguidos, como é que eu ia estimular? Eu já estava 3 dias sem ver o leite, passar mais 2 dias, então aquilo ali na minha cabeça não deu muito bom. E eu falei para ela que eu não aceitava tomar os ansiolíticos, os antidepressivos e outros remédios além desses. E ela foi taxativa para mim. Ela disse, por que você não quer? Eu disse, porque eu vou amamentar. Ela disse, o bebê está de alta, Ediane. Entregue ele ao pai, mande o pai passar ali no supermercado, comprar uma lata de leite Nan e dar a ele. Agora você vai ficar. Eu disse, não, ninguém tira o bebê de mim. Ninguém vai tirar ele daqui. E eu vou ficar com ele. Eu preciso amamentar meu filho. Eu quero amamentar. Aí ela olhou pra mim e disse, olha, você tem que entender que você é mãe, se você amamentar ou se você não amamentar. Eu disse, eu sei, doutora, mas eu quero amamentar. É uma opção minha e eu tenho esse direito. Ela disse, pois se você não dormir os 2 dias seguidos, eu vou colocar uma observação no seu prontuário e você não vai sair daqui. Eu disse, então eu vou tomar os remédios. Quando eu comecei a tomar os ansiolíticos com os antidepressivos para me fazer dormir, eu comecei a perder a minha sanidade mental. São remédios muito fortes. Eu tomava a cada 20 minutos, misturados com remédio de pressão. Então, eles começaram a me deixar sonolenta. E assim, eu só tinha uns flashes de sanidade mental. Eu não dormia, mas eu também não estava acordada. A minha mãe conversava comigo, o Alfredo conversava comigo. E eu não conseguia entender exatamente o que estava se passando. Comecei a... Eu acredito que ali eu estava começando a enlouquecer. De fato, quando eu comecei a tomar os remédios, porque foi uma carga emocional muito grande e tinha um bebê chorando, tinha um leite que não vinha, eles queriam a todo custo me fazer dormir, a pressão não baixava, eu ficava triste quando o bebê chorava. E aí eu comecei a entender que aquilo não estava me fazendo bem, quando eu peguei o Ismael para tentar estimular ele a mamar, e ele começou a chorar muito. Só que quando ele começou a chorar muito, eu não consegui mais sentir tristeza pelo choro dele. Quando eu não consegui sentir tristeza, eu comecei a entender que não estava bom. Aí eu comecei a não tomar mais os remédios, por conta própria. O Alfredo estava lá, né? Casou comigo, então é obrigado a ser meu cúmplice. Eu pedi pra ele, disse a ele, eu não tô me sentindo bem. Todas as vezes que vier o remédio, eu vou no banheiro. Eu já sabia que era 20 minutos, eu marcava a cada 20 minutos. Eu disse, eu vou sempre no banheiro. Você pega, diz que vai me dar, bota no bolso. Eu não vou tomar, que eu quero ver se eu vou ter uma melhora no meu quadro, porque eu não tô conseguindo entender o que vocês estão falando, não tô conseguindo ser feliz. Essa era o que eu sentia.
Então, assim eu fiz. Depois que eu comecei 24 horas sem aquele remédio, começou a voltar a minha sanidade. Comecei a sentir tristeza, comecei a sentir felicidade de novo. Eu entendo que algumas pessoas precisam, sim, dos remédios, mas também entendo que não era o meu caso. Não era o meu caso. Eu tinha consciência de que eu não estava passando por aquilo naquele momento. Então, foi desnecessário para mim. Então, quando eu voltei a pegar Ismael no colo, eu comecei a ficar feliz de novo por ele. Quando ele chorava, comecei a ficar triste. Eu entendia que eu precisava dos meus sentimentos para enfrentar tudo aquilo. Não era sendo neutra. O remédio ele me deixou neutra, Blade, que eu poderia enfrentar aquilo. Então, depois deles insistirem com a depressão, eles disseram que iriam me dar alta só se eu fosse diretamente para o CAPS, que é um centro de apoio psicológico. E eu não aceitei esse diagnóstico. E eles disseram que enquanto eu não aceitasse que estava com depressão pós-parto, com baby blues, né? Eles não iriam me dar alta, que eu estava lutando contra o meu diagnóstico. Então, eu decidi me dar alta. Eu saí do hospital, eu fiz uma carta de próprio punho e pedi para sair do hospital. E foi uma guerra material e uma guerra espiritual para sair dali. Porque eles chamaram o Alfredo, quando descobriram da minha decisão, e disseram para ele que eu iria morrer. Ela vai morrer. Quando ela sair daqui, ela vai morrer e você será o responsável. Então, houve uma força ali psicológica sobre ele também. Ele voltou para mim desesperado e disse, você não pode sair daqui. Você não pode. Eles me explicaram o seu quadro, é um quadro delicado. Se você sair, você morrer, a culpa é minha. Eu tenho que assinar o termo. Eu olhei para ele e disse, eu tenho que sair daqui. Já não é mais material, já estou sentindo forças espirituais que estão tentando me aprisionar junto com essa medicação. Não está me fazendo bem isso. Aí foi quando ele ligou para o pastor, explicou toda a minha situação. E quando ele explicou com clareza, o pastor, como homem de Deus, disse para ele assim, se ela está te dizendo que são forças espirituais que estão oprimindo, tire ela daí o quanto antes. Aí foi quando ele respirou, disse, pois então, se você quer ir, vamos embora. E quando eu tomei a decisão, que eu me arrumei, a chefe dos maqueiros entrou no quarto e disse, quem é? Diane, que disse que pediu alta. Se deu alta, na verdade. Eu disse, sou eu. Ela disse, você vai a pé. Eu estava no 7º andar. Meu Deus, que sei lá com quantos pontos pós-cirúrgicos. Que hospital misericórdia. Né? Ela disse, você vai a pé. Meu Jesus. Né? Aí eu olhei pra ela, eu estava tão determinada que eu queria ir embora, que eu disse, minha filha, eu vou correndo, andando, de 4, como for, arrastada. Eu só quero sair daqui. Sabe, eu já sentia, Blade, que não era mais o meu lugar ali. Eu sentia que já não era um âmbito material ali, físico. E quando ela saiu no corredor, o Alfredo foi atrás dela. Antes dele ir falar com ela, a médica veio de longe. Você tá louca, ela é uma puérpera, ela não pode sair daqui andando. Ela tá no 7º andar, ela tá com pontos, com pressão alta, com todo esse quadro aí de depressão. E você vai mandar a mulher sair andando com o bebê no colo? Aí ela voltou e disse, olhe, mandaram lhe dar, você tem direito a uma cadeira de rodas. Pronto, trouxeram a cadeira de rodas. Quando trouxeram a cadeira de rodas que eu tava pronta para sair, veio outra enfermeira, ela disse, é você que tá com a pressão alterada, que tá indo embora? Sem a ordem dos médicos? Eu disse, sim, sou eu. Ela olhou para mim, apontou e disse, você está indo, mas você vai voltar. Amanhã você está aqui. Eu olhei para ela com uma naturalidade e disse, está repreendido, Satanás, eu conheço a tua voz. Aí você disse, o que foi que ela fez? Simplesmente virou, me deu as costas, bateu o pé e foi embora. E quando eu cheguei no térreo, quando eu saí do 7º andar, que cheguei no térreo, o irmão Fredo pegou o medidor de pressão, né? A essa altura, a minha pressão já estava 18/10, quando eu estava no 7º andar. Quando eu cheguei no térreo, que passou algum tempo antes da gente ir embora, que ele mediu 12/8. Glória a Deus. Então, é importante dizer também que quando você sentir que uma situação não está lhe fazendo bem espiritualmente, não tenha medo de fugir dali. E se for algo que alguém trouxe para dentro da sua cara, para dentro da sua casa, coloque para fora. Se for um lugar que você foi e sentiu que são hostes espirituais malignas que estão tentando lhe oprimir, saia dali. Nunca duvide.
Se você está sentindo que qualquer situação, seja ela no hospital, seja ela no trabalho, seja ela no ônibus, que são ordens espirituais que estão tentando lhe aprisionar, fuja. Fuja. Não dê lugar ao diabo. Ele está em mínimas coisas. Se a gente não vigiar, a gente fica oprimida. Hoje eu tenho certeza que se eu tivesse continuado com aquela medicação, eu sairia dali para o CAPS e de lá só Deus sabe. Verdade. Porque o que o diabo não conseguiu no meu psicológico durante toda a gestação, que foi muito conturbada, ele tentou fazer no meu pós-cirúrgico. Mas eu venci. Amém. E assim como eu venci, muita gente vai vencer. Em nome Glória de a Jesus. Deus. E tá aqui contando. Testemunhando para muitas mulheres que estão aí em casa também, ou pode estar passando, né, irmã, por essa situação, minha amiga. E eu creio que através desse testemunho elas serão libertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E mais, deixa eu só te interromper mais um pouquinho, né? Já passou do tempo, não foi? O bicharia nem... Se eu tive depressão, se eu tive baby blues, a única certeza que eu sei é que Deus me curou. Glória a Deus. Com o poder da adoração. Com o poder da adoração. Né? Porque quando a gente bate o pé e diz, Deus está comigo, eu vou adorar, eu não quero remédio, eu não tô mandando ninguém parar de tomar remédio, viu, gente? Não coloca a palavra na minha boca, em nome de Jesus. Mas assim, quando você toma uma atitude de adorar, de querer vencer e coloca o Senhor na frente, sempre Deus na frente, na direção do Espírito Santo, Ele faz. Amém. Né? O poder da adoração é isso. Então, eu decidi, eu senti que não era para mim, né? O Senhor me mostrou que não era para mim, então eu decidi realmente abandonar aquela medicação, abandonar o hospital e ir embora, e deu certo. Não aconselho ninguém a fazer isso. As pessoas têm que entender que cada caso é um caso, e esse é o meu caso. Então não vá se inspirar em atitudes erradas, pelo amor de Deus. É verdade, né? Tem que ter uma direção. Né? Tem que ter uma direção. Então foi um caso isolado. Não quer dizer que todo hospital vai ter opressões malignas ou que todo ansiolítico antidepressivo são forças malignas. Não confundam as coisas, tá, gente? Foi um caso à parte. Foi uma experiência comigo e Deus. Então, é importante que as pessoas entendam isso. É uma experiência minha. Então, não se inspire em algo isolado para levar para a sua vida. Sejam responsáveis nas vossas atitudes. Entendam que eu tenho todo um histórico ali durante a gestação, toda uma preparação espiritual, principalmente, para chegar até aqui. Então, não foi uma atitude irresponsável, né? Eu estava ali na direção do Espírito Santo e o Senhor me direcionou para aquilo. E por isso estou viva e de pé para contar a história, porque foi uma experiência pessoal entre eu e Deus. Amém. Vou até tomar água para essa experiência, respirar, tirar uma foto. Benielson tá tomando um cafezinho ali, só de boa, ouvindo esse testemunho maravilhoso. Tira aqui, meu amigo, uma foto. Você vai segurar, minha irmã, essa caneca. Com esse braço mesmo, né, Beni? É isso, né? Olhando pra ali pro Benielson. Com o sorriso da vitória. Pronto. Eu creio, sabe, minha amiga, que Deus, ele trabalha nos detalhes. O inimigo, ele tenta nos parar, mas ele só se levanta pra cair, né? Desse jeito. E a nossa guerra é espiritual. E Isso. até a volta do rei, estamos aqui, um dia após dias, aí guerreando, trabalhando para o Senhor. E aí Deus lhe agraciou com mais uma gestação para dizer assim, olha, ela não ia ter só um, ela vai ter dois. É porque, como eu digo, né, são tantos detalhes que eu acabo esquecendo. Quando eu tava comemorando na maternidade, eu sou uma mulher em fé, todo mundo que entrava, porque assim, as pessoas davam a luz, iam embora e chegavam novas e eu fazia questão de frisar. Eu esperei 12 anos, eu era em festa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, né? Testemunho. Isso. E teve uma enfermeira que se incomodou. Aí ela chegou pra mim e disse assim, senhora, entenda que vez ou outra, mulheres inférteis geram. Então, não é um caso isolado. Se vez ou outra a gente escuta uma conversa aqui que não podia. E acontece, mas é um acaso. E não fique muita alegrinha, não, porque foi só esse. Vixe, menina, foi muito desaforo, Foi. minha amiga. Aí hoje eu entendo o porquê quando o Ismael tinha 8 meses,
o Senhor disse, eu vou mostrar que quando eu faço a obra completa. Glória a Deus, minha amiga. E aí veio mais uma, né? E agora um casal para ficar perfeito para a glória do Senhor. E o Senhor tá mostrando, porque é bom, ruim, né? Que eu acredito que tudo será para a glória do Senhor. Eu vou ter que voltar para o mesmo hospital, porque o meu caso, que também a segunda gestação é de altíssimo risco, eu vou ter que ser atendida no mesmo hospital. Mas quando eu chegar lá, essa mulher que decretou o acaso na minha vida vai ter que bater continência para o meu Deus entender Aleluia! que quando E aí ele vamos ter que fazer o podcast depois dessa criança, porque eu quero saber que você vai ganhar muitas vidas para Jesus naquele hospital. Em Porque nome minha de filha, um Jesus. testemunho desse, você vai dizer, minha amiga, eu voltei, olha eu aqui. Toma esse menino aí, segura. Isso, vai ser desse jeito agora, em nome de Tu vai Jesus. fazer assim, eu imagino, sabe? Que quando Ana teve o neném, quando Ana teve Samuel, Penina tinha que ajudar em casa. Lógico. Dizer, Penina, segura um pouquinho, meu filho, querida. Balança ele um pouquinho aí pra melhorar. Me ajuda aqui, me ensina aqui, já que você tem tanta experiência, Me ajuda né? a trocar essa fralda. Então, assim, vai ser o caso dessa amiga enfermeira aí, que se Deus não teve encontro com ela e salvou a vida dela, ela vai ter que ser salva nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus faz assim, né? Deus é maravilhoso. A gente falar de Deus e maternidade, a gente vai ter que fazer parte 1, Parte 2. parte 3, porque Deus vai trazendo na memória o que eu passei, o Isso. que você passou, e aí é assunto, como a gente fala, é assunto pra manga, né? É verdade, vai render um Mas bocado. eu creio que essa segunda gestação também então, é gerada de milagres. A gente Isso. tá conversando nos bastidores aqui que você já iniciou essa gestação com livramentos, né? Isso. Com livramento, com 8 semanas. 8 semanas eu levei uma queda, né, de salto. E quando eu fui fazer a ultrassom, que foi a primeira ultrassom, cheguei lá e descobri que por conta da queda eu tive um descolamento de placenta. Já tinha ali um hematoma de sangue entre a placenta e o útero, eu acredito que é assim a localização. Os médicos mandaram eu ficar de repouso absoluto, fazer um acompanhamento também com médicos particulares, porque além disso, do lado esquerdo, que é assim, o hematoma foi do lado direito, onde houve descolamento da placenta. E do lado esquerdo, onde passava a veia do coração, já deu pré-eclâmpsia, início de Meu pré-eclâmpsia, Deus. isso com 8 semanas. Então, assim, foi um desespero. Pra mim, foi um desespero, porque quando eu vim ter pré-eclâmpsia do Ismael, eu já estava com mais de 24 semanas, e já foi muito difícil, porque a partir daí começa, o bebê vai morrer, vai nascer morto, não vai ter vida. Então, quando disse assim, com 8 semanas, foi como se tivessem decretado o fim, né, dessa minha nova gestação. Mas com 1 semana, quando eu retornei para fazer o acompanhamento, os médicos tiveram que mais uma vez reconhecer que quando Deus quer, Ele faz. Já estava tudo curado e já estou aqui com 6 meses, Glória a sem Deus. nenhuma entrada na maternidade, tá, gente? Aleluia. Nenhuma! Amém, Jesus. Serão muitas mulheres que irão ser edificadas, minha amiga, porque você tem um testemunho pra mãe, pra quem tá pra gerar, pra o pós-parto, são muitas histórias. E a gente tem que passar É pra contar verdade. experiências, né? Daqui a pouco tá tudo cicatrizado, porque eu sei que tem lugares que quando Deus nos traz a memória ainda dói, ainda machuca. De fato. E tem momentos que quando a gente fala já tá cicatrizado. O seu é muito recente. Eu creio que Deus vai lhe dar um equilíbrio muito grande, minha irmã. Eu creio Emocional, também. porque por tudo que você já passou, você está de pé, contando vitória e testemunho, ainda adorando, tem que ter equilíbrio. Porque nós somos carne. Você, quando dá a luz, você é outra pessoa. Isso Quando é você verdade. chega em casa, você se transforma. Você chora sem saber o que tá chorando. É desse Você, jeito. Não sei porque eu tô chorando, sei lá, eu tô chorando. E aí tem essa pressão psicológica que o inferno colocou na sua cabeça. Porque só faltou dizer, um bilhetinho assinado pelo Satanás, né? Tanta médica, Isso, é verdade. pessoas usadas ali. E você ali, não só você, o seu esposo, sua família, né? Então, assim, eu creio que Deus está lhe dando um tratamento de dentro pra fora, que vai ter muitas mulheres que você vai... Como é papo de mulher, que eu amo o ministério pra mulher, sabe, Mediane? Eu amo. Eu creio que Deus vai preparar muito chá de mulheres, muitos projetos pra mulher, pra você ir testemunhar, não só adorar. Porque tem muitas mulheres que tem que ouvir Eu isso. creio. E agora, como você falou, tem muita carta pra manga. Me lembrei que no 4º dia,
eu já estava chorando demais, além do pós-parto, pelo fato do Ismael não ter comido e de não ter leite. Alfredo olhou para mim e disse assim, hoje eu vou dormir em casa. Eu disse, mas por quê? Que a gente já fica toda sensível. Mas por que eu não queria? Ele disse, olha, hoje eu vou orar para chegar leite nos seus seios. E eu só vou me levantar quando o leite chegar. E ele foi para casa. Ele passou a madrugada orando. Quando foi pela manhã, eu fui fazer uma chamada de vídeo para saber como ele estava, porque foi muito difícil, né? Ele chora. Quando o Ismael chorava e eu pegava ele para tentar dar de mamar, além das dores físicas, havia toda uma pressão psicológica. Eu me sentia frustrada por não conseguir amamentar. E ele ficava roxo de tanto que ele chorava, paralisava o hospital. Então não tinha como não chorar, Bleide. Eu chorava com ele. Horrível. Então, ele presenciou essa cena e quando ele me via chorando, ele chorava também. Ele saía e ia chorar também, sabe? Aí chegou no quarto dia, ele não suportou mais. Ele disse, eu vou dormir em casa. E ele foi. Quando foi pela manhã, eu me levantei da cama, já tinha tirado a sonda e sentei numa poltrona. Aí fui fazer uma chamada de vídeo para ele. Quando eu fui fazer uma chamada de vídeo, porque eu estava preocupada por ele já ter chorado muito comigo, eu senti uma umidade. Aí quando eu baixei o celular e disse, olha pra aqui, eu estava tomando um banho de leite. Nossa. Ai, meu Deus! Literalmente, olha, isso foi tanto leite que a bata molhou e descia nos pés, pra você entender, sabe? E assim, eu acho lindo. E tudo isso é o poder da adoração. Aí tem gente que não entende, porque eu insisti tanto na amamentação, né? Só eu sei como é pra você querer de todo jeito amamentar, não ter leite, e alguém diz assim, eu vou orar e só vou parar quando descer leite. Gente, eu tomei banhos de leite. E isso não parou lá, não. Eu tive muito leite. Fui pra N escudos que eu saía com vergonha, porque tava tomada de leite. Mas eu nunca O reclamei. protetor não serviu da fralda, a toalha pra adorar. Era desse jeito. Meu Mas o poder da Deus, adoração faz isso. É lindo A gente demais. tem que rir e dar glória a Deus. Ele falou em mistério em casa, eu falei no hospital, e minha mãe olhou e minha mãe nem acreditou e ficou todo mundo assim. E o pessoal que estava no quarto começou a rir e chorar também, porque eu estava tomando banho de leite. Ah, é muito forte. Olha, só sabe. Talvez o Ibis e o Benielson, né? Até o próprio Ismael, Verdade. ele sente, mas não tem essa. Como tá tendo assim no Isso. nosso coração, porque você amamentar uma criança é inexplicável. É As coisas de Deus inexplicável. é loucura, é inexplicável. E, meu Deus, eu tô regozijada nesse podcast. Eu acho Eu que. também. Meu Deus, será que eu vou engravidar? Foi tanta coisa de grávida, eu tô até querendo engravidar também de novo. Rony, já tenho 2 meninas, vamos pro 3º filho. Olha, passa essa unção pra você. Aleluia. Olha, gente, Olha, recebam aí, já vocês que estão na sonharam live. comigo, Ivo. Sonharam comigo essa semana. Minha amiga dizendo que grávida. E eram 2 nomes de menino pra me escolher. Eu digo, mulher, não é gêmeos não esse negócio. Na frente, eu não sei. Você quer 2 nomes de menino que você tinha que escolher. Olha, pega a visão, Meu viu? Jesus, meu Pega Deus. a visão. Vamos mudar desse assunto agora, Jesus. Até eu fiquei com medo agora. Mas é algo que o útero coça quando a gente fala de maternidade. É verdade. Mas me diga aí, minha amiga, um desejo. Um desejo. Eu tô tão realizada. Mas eu tenho, sim. Um desejo é deixar um legado de fé e de honrar a Deus para os meus filhos. O que eu mais desejo hoje é ser mais que um conselho. Eu quero ser um exemplo. Glória Eu não a Deus. quero que quando os meus filhos cheguem a ser adultos, eles digam, meus pais me aconselhavam. Não é só isso que eu quero ouvir. Eu quero que eles digam, eu quero ter essa fé, eu quero servir esse Deus pelo exemplo que os meus pais tinham. Glória a Deus. Porque eu vi eles orarem e ser curados, porque eu vi eles cantarem e pessoas receber Deus, receber cura, receber salvação. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos, mais que um conselho. Amém, amém. Uma mulher. Uma mulher, minha mãe, com certeza. Qual o nome dela? Elma. Manda um beijo aí pra Ana Elma. Um beijo, um abraço. Obrigada por estar cuidando do nosso presentinho do céu. Minha maior qualidade. Vixe, difícil.
Mas diz um aí. Ser sincera. Isso é. Pode ser um defeito E também. o pior defeito, já pega. Ser sincera. Muito sincera. Fica ali, né? É porque a minha sinceridade, ela pode se tornar dolorida. Porque quando eu vou fazer o uso da sinceridade, eu sou uma mulher de palavras fortes. Então eu não sei moldar, né? Não é porque você é sincera e honesta que você tem que falar de qualquer jeito. Sim. Eu costumo dizer que não é o que se fala, é como se fala. Então eu preciso aprender a moldar as minhas palavras com a minha sinceridade. Eu realmente não aprendi. Então, às vezes, eu vou, na minha sinceridade, e acabo sendo grossa ali, porque eu não tenho o tino das palavras, mas o Senhor vai mudar, em nome de Jesus. Tem que ser um pouquinho maleável, né? Isso. E o altar? O que o altar representa na tua vida? Tudo. 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 Ali eu deixo tudo, ali eu entrego tudo, e dali eu tiro tudo e tenho tudo. Então é tudo. Sem o altar eu não existo, sem o altar eu não respiro, sem o altar eu não sei viver, eu não sei cantar, e é isso. O altar é tudo Glória a Deus. Sinto saudades. do meu pai. Ele partiu quando você era pequena? Não, acho que tá com uns 6 anos. Deixei de contar o tempo desde que ele se foi. A segunda maior saudade é o céu. Amém, Jesus. E o Alfredo na sua vida? O melhor de Deus pra mim. Olha que coraçãozinho aqui. Ele é o ponto de equilíbrio, na verdade, na minha vida material e na minha vida espiritual. A gente, como eu falei, eu casei muito nova, com 18 anos. Como eu falei também de início, eu sempre fui uma pessoa muito esquentada, muito estourada. Isso são defeitos, não são qualidades. Então, quando Deus me deu ele, começou ali a me moldar. Porque ele é a calmaria, ele é a minha tranquilidade, ele é aquele que chega e diz, não é por aí. E eu acredito que dentre tantas pessoas que possam me aconselhar, só ele tem a chave para botar o conselho lá dentro do meu coração. Ai, que lindo. Só ele tem a chave, gente. Eita, minha amiga. E hoje, se você pudesse falar pra Ediene, de 18 anos, que casou com Alfredo, o que é que você diria pra essa mulher forte que ela se tornou? Por favor, case logo com o Alfredo. Deixe logo de ser besta, comece a usar fé e experimente honrar o Senhor. Glória a Deus! É isso. Não vamos terminar esse podcast pelo menos com a capelinha de alguma canção. Pelo menos um pouquinho aí de ouvir Com essa mulher. certeza. E a canção, logicamente, tem que ser dupla de 5. Um pedacinho que eu sempre me recordo, né? Não foi a que eu cantei durante a cirurgia, mas foi a que me deu força antes, durante e depois. Que é Eu Disse Adeus, de dupla de 5. E o pedacinho que mais marca é: se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te levanto. E se um dia você vier a fracassar, eu te renovo. Tá bom, né, gente? Amém, eu quero ver outra parte. Sou o teu amigo. Ela quer me ver chorar, quer me ver chorar. Mas é isso. Aleluia. Se não fosse o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus. Então, eu nem estaria aqui. Você não estaria aí, né? E eu sei que o amor de Deus ainda vai me levar a muitos lugares. Amém. E pra gente concluir esse trechinho dessa canção, ele mesmo fala, né? Ele é teu amigo, Teu ajudador. teu ajudador. Então descansa.
Ainda tem mais. Eu cuido de você. Amém, Eu Jesus. velo por você. Ele está trabalhando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu Que creio, prazer, minha amiga. Eu creio que nós temos que descansar. Em nome de Descansar, porque eu creio que coisas maiores ele irá fazer Eu creio também. nas nossas vidas. E daqui a alguns meses nós vamos ver essa menina linda Em nome nascendo e eu vou estar lá vendo o Ismael correndo, a neném, que ainda vai ser revelado o nome da neném no Instagram. Calma, gente. E estamos lá dando glória a Deus, porque a nossa vitória, a sua vitória, a minha vitória, eu creio, Ediane, que Deus tem muito mais para fazer ainda. E como a gente tá falando, isso é só o começo. Você já está realizando por muitas coisas, mas você ainda tem mais nas nossas vidas, na Amém. sua vida, na vida do irmão Alfredo, nessa família, né? Nada é acaso, nada é acaso. São fases que nós vamos passando, ciclos, vamos adorando, um dia com o coração quebrado, um dia sem saber como é que vai começar ou ele terminar, mas vai. É desse jeito. Um dia com o repertório preparado e chega lá, Deus muda tudo e continuando. Até a volta dele e até ele mandar nos buscar. Amém. Estamos fazendo a obra, então que Deus te abençoe poderosamente. Eu estou apaixonada, eu amei ele conhecer de pertinho assim. Estou saindo daqui mais forte. Amém. Estou voltando para casa como uma leoa para cuidar das minhas 2 filhas, mais forte e grata por tê-las. E eu tenho certeza que essa semana será diferente na minha vida, porque como eu falo aqui, cada programa Deus coloca mais um pouquinho. E Deus está me moldando, porque eu escuto e aprendo aqui também, né? Amém. E Deus abençoe teu ministério, viu, minha amiga? Amém. Muitas bênçãos na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No dia certo aí, de dezembro, né? Isso, Já dezembro. está preparado que os médicos dos médicos estejam lá presente e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Fica aí os seus créditos, suas considerações finais para a turma do Instagram, para a família. Fica à vontade. É o que eu posso dizer, né? O amor de Deus me trouxe aqui. E se não fosse o amor de Deus, eu nem sei o que seria de mim. Mas que essa live, que esse programa, que abençoa a minha vida nesse momento, que a partir desse programa, as pessoas que assistam, não desistam de todos os sonhos que você tem e saiba que os céus ainda tem mais. E para as mulheres inférteis, não importa quanto tempo já passou ou quanto tempo vai passar. Hoje sou eu que estou aqui, mas amanhã eu quero ouvir você me contar. Amém. Eu quero ouvir e ver, por Amém. favor. Me convida para o culto de ação de graças, Amém. porque eu tenho fé que participarei de muitos. Amém. E que todos eles terão mulheres buchudinhas, redondinhas. Com o nariz inchadinho. Né? Com o nariz inchadinho ou já com seu bebê no colo. Mas uma coisa eu sei, Deus vai fazer. Então receba aí, você que está assistindo, a graça de Deus, a bênção de Deus. E saiba que o amor de Deus está lhe visitando, lhe fortalecendo, lhe lapidando para você gerar o milagre de Deus. Que Deus Amém. Abençoe. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que acabar, né? Eu ficaria aqui conversando mais. Estamos aqui só sendo abastecidas, mas é isso, minha amiga. E o segredo de ser abençoado é a entrega. Antes de Ana receber Samuel, ela entregou. Então, que você todos os dias entregue. Amém. Entregue no altar, porque você será recompensada em nome de Jesus. Amém? Então, minhas amigas, olha, você que está em casa, tem um desejo de segurar o teu Samuel, vai adorando, porque creia que assim como Deus fez na vida da nossa amiga aqui, Ele também vai fazer na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero receber direct, quero receber testemunho. Eu também. Porque eu tenho certeza que a irmã Ediane aqui, o irmão Alfredo, vai cantar muito aí na terra e dizer, eu assisti aquele programa e Deus falou comigo. Amém. Então, seja abençoada em nome de Jesus. Quero agradecer aqui aos meus parceiros Ponto de Crédito, Isabela Laranjeiras, Atacarejo de Santo Antônio, Loja Miss, Clínica Medicar, Pizzaria Divino Sabor, Que Bonita Histórica, Maragipe, Copac,
doutora Juline Lacê, Joscleide Muniz e o estúdio aqui maravilhoso do meu amigo parceiro Ibs Cardoso, Beniels na fotografia, Jussi Make. Que Deus abençoe vocês. Olha, um beijo. Deus derrame paz na tua vida. Em nome de Jesus, eu te encontro no próximo episódio do podcast Femininas.